Você já ouviu falar de teste de vazio em um transformador? E você sabe como fazer esse teste? Imagine que você pegou um transformador, seja ele trifásico ou monofásico, e está faltando fase. A princípio, o que você vai fazer? Você vai fazer os testes de tensão, você vai medir tensão para verificar se realmente está faltando fase ou se está faltando neutro. Ao constatar que realmente está faltando uma das fases, para pedir para trocar esse transformador, você precisa de uma justificativa. Como você vai justificar a troca de um transformador? Para isso, você tem que provar que esse transformador está avariado, ou está queimado, ou está isolado eletricamente. E nesse desenho aqui na lousa, você vai conseguir identificar a forma correta de fazer um teste de vazio no transformador, sendo ele trifásico ou monofásico. Lembrando que um transformador trifásico nada mais é do que 3 monofásicos. Então, cada bucha aqui representa um transformador, onde o primário H1, H2 e H3, nós temos 3 transformadores monofásicos. Logo, ele vai ter uma tensão de saída trifásica, sendo o X0 o neutro, X1, X2, X3, as fases RST, ABC ou 1, 2, 3, assim como você preferir. Então, imagine que você tem um transformador trifásico, seja ele em um prédio ou em uma rua, e você precisa das 3 fases. E aí, você imagina a seguinte situação. Você recebeu um chamado, seja esse chamado particular, ou você trabalha numa concessionária. Então, ambos os casos, a princípio, falta de fase. Você recebeu um chamado por falta de fase. Nesse caso aqui que eu fiz, estou simbolizando um transformador trifásico, estrela, onde recebe 3 fases do primário, alimentação em média tensão em 13.800 volts, e vai entregar em baixa tensão em 127.220 volts. Então você tem 3 fases, fase 1, 2, 3. E aí, aqui nesse ponto aqui, logo que sai dos cabos de média tensão, você vai ter uma chave chamada base fusível, aonde essa base fusível, antes de chegar no transformador, vai passar por aqui. Você vai ter um elo onde, se caso acontecer alguma coisa nesse secundário do transformador ou internamente, em suas bobinas primárias e secundárias, você vai ter a queima desse elo. Ou a queima de um dos elos, ou 2. Ou, em caso raro, os 3. Naturalmente, você tem a queima de 2, porque na maioria das vezes você vai ter aqui um curto-circuito entre fases ou entre fase e neutro. Então, muitas vezes você vai ter ou um elo rompido ou 2 elos rompidos. E aí, a proposta é a seguinte. Você chegou numa rua, tem várias pessoas reclamando que está sem fase, o transformador que alimenta aquele trecho é um estrela trifásico, e você vai fazer as medições entre fases. Entre essa fase e essa fase, precisa dar 220. Entre essa fase e a 220, e entre essa e essa 220. E entre qualquer uma dessas 3 fases com o neutro, precisa dar 127. Aí você fez as suas medições e identificou que essa fase aqui está dando 0 volt com neutro, ou 70 volts, ou 50, ou 25. É uma tensão não real, é a tensão que não é real, a tensão flutuante, a tensão que não existe, pois essa fase está faltando. Você foi lá e identificou que o elo aqui está rompido. Uma das fases se encontra com o elo rompido. O que você vai fazer nesse caso? Antes de fazer o teste de vazio para verificar alguma avaria, possível avaria nesse transformador,
Você vai correr o circuito da rede secundária, após a saída do transformador, você vai correr todo esse trecho que esse transformador alimenta para verificar se não tem algum galho encostando aqui na rede, alguma pipa metálica encostando em duas fases, encostando na fase de uma estrutura. Você vai procurar uma possível causa pela qual esse elo atuou, pela qual não existe uma fase aqui. Aí, ao percorrer todo esse circuito, todo esse trecho, você não identificou nada. Você não encontrou nada que poderia ter feito esse desarme. Aí então, o que você vai fazer? Você vai retirar esse elo queimado, vai trocar esse elo e vai voltar a fechar essa base fusível, para você ter novamente a alimentação da fase de média tensão, 8.000 volts, para alimentar o transformador de novo. Aí pode acontecer dois cenários nesse momento. Já que você não encontrou nada no secundário, nenhuma possível causa desse defeito, você vai ter que fechar esse cartucho, essa base fusível. Trocou o elo queimado, você vai trocar e vai bater. Então, pode acontecer duas coisas nesse momento. Uma das coisas é, você bateu, fechou, perfeito, energizou, voltou essa fase a funcionar, provavelmente foi a sobrecarga, ou um curto-circuito temporário por algum motivo, a árvore bateu no lugar e voltou, que não ficou perceptível quando você fez, quando você correu esse circuito aqui. Esse seria o melhor dos mundos. Porém, tem uma outra situação que poderia acontecer. Ao fechar esse fusível aqui, esse elo, ele vai romper novamente no ar. Assim que você fechar, ele vai dar um estouro e vai romper novamente, continuando a falta de fase. É nesse momento que você vai suspeitar que esse transformador está avariado. Pelo qual motivo? Pelo motivo que você correu o circuito, não encontrou nada, tentou fechar a estação e não aceitou. Então, o que você vai fazer agora? Agora você vai precisar fazer um teste que nós chamamos de teste em vazio. E o que seria esse teste em vazio? Esse teste em vazio seria justamente retirar a carga, retirar a parte da alimentação que está alimentando todo aquele trecho. Porque pense comigo, imagine, você fechou esse elo aqui, porém tudo que estava ligado aqui vai entrar junto quando você fechar. Você está fechando carga. Então, esse teste em vazio consiste basicamente nisso. É você retirar a carga. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? O que nós vamos fazer é o seguinte. Fazer todo o procedimento. Nós vamos abrir essas estações. Essa já está aberta, que estourou. Lembra? Você vai abrir essa com LB para extinguir o arco. E vai abrir essa com LB para extinguir o arco. A partir do momento que você abriu essas três, você não tem mais alimentação desse transformador estrela trifásico. Agora você vai fazer um bloqueio nessas três chaves. Você vai bloquear. Após bloquear, você vai fazer um teste ausência de tensão nesse secundário, não no primário. O primário você não vai medir, o primário está ligado. Você vai fazer um teste no secundário, nas três fases e no neutro. Você vai medir, aferir com o multímetro para ver se realmente está desligado, porque você desligou aqui para não ter alimentação do transformador. Logo aqui não é para ter tensão nenhuma. Após você fazer isso, agora você vai fazer o aterramento temporário, onde você vai aterrar depois do trafo e antes do trafo, que nós chamamos de além e aquém, antes do transformador e depois do transformador. Por quê? Porque você vai trabalhar aqui nesse transformador, você vai trabalhar aqui. Aterrei aqui, agora nós vamos partir para o teste realmente em vazio. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso daqui, ó. Tá vendo que essas fases aqui alimentam esse secundário? Para fazer esse teste, nós precisamos retirar essa alimentação, que é literalmente isso. Você vai retirar os cabos de fase, todos os cabos de fase que saem do transformador, você vai desconectar. Simplesmente você vai desconectar para que não haja alimentação
no secundário aqui embaixo. Então agora, você não alimentou nada mais. O transformador está simplesmente as buchas aqui, X1, X2 e X3, e aqui o neutro. O neutro você não precisa retirar, o neutro você pode deixar, que é a referência, o referencial. O transformador continua referenciado, está desligado da média tensão, não está mais conectado, pois você fez o seccionamento aqui e bloqueou. Aterrou o secundário para Trabeco Segurança, NR10, e agora que está tudo testado e aterrado, você veio aqui e retirou os cabos do secundário. Então não está alimentando mais nada. Está simplesmente o transformador. O que você vai fazer agora? Continua aterrado. Neutro está ligado no neutro. Tranquilo. Agora você vai vir aqui e vai tirar esse bloqueio, vai trocar esse elo novamente e vai fechar novamente a estação. Correto? Você vai fazer o fechamento, que é para você ter a prova se esse transformador está avariado ou não. Agora ele está sem carga. E aqui nós temos 3 cenários possíveis que possa acontecer. Sendo ele um dos melhores dos mundos, seria você fechar os 3 elos aqui e ele energizar perfeitamente. Se caso isso acontecer, provavelmente você poderia ter alguma coisa aqui nesse cabo aqui no secundário que estava fazendo ele não energizar, ele estourar aqui. Porém, isso é bem raro de acontecer. O que pode acontecer aqui nesse caso agora são 2 coisas mais prováveis de acontecer, que é, lembra que um transformador trifásico são 3 monofásicos? Se esse aqui está estourando, isso quer dizer que um dos transformadores monofásicos interno está com alguma avaria. Observa que isso daqui é só uma carcaça que acopla os 3 transformadores. São 3 jogos de bobinas primárias e secundárias, primárias e secundárias, primárias e secundárias. Então, você tem 3 transformadores nessa carcaça única, e esses 3 transformadores, cada um tem seu primário e seu secundário. E esse daqui não está aceitando. Então, vamos lá. Vamos imaginar a primeira situação. Você fechou o primeiro elo, segundo elo e o terceiro elo. Aceitou o terceiro elo. Você bateu, fechou, não aconteceu nada. Não estourou. Só um detalhe. O fechamento desse elo aqui para teste precisa ser com 1H ou 2H. Para funcionamento normal, naturalmente, transformador desse daqui, a depender da sua potência, pode ser vários tipos. Pode ser 10T, 12T, 15T, 25T e assim vai devido à potência. Só que para fazer teste precisa ser um mais sensível. 1H ou 2H. O elo 1H ou 2H para testar esse transformador. E aí, eu estou falando para você que fechei os 3 e não aconteceu nada. Não estourou. Porém, quando eu venho aqui nesse transformador aferir a sua medição no secundário, a fim de encontrar um 220 entre essa bucha e essa bucha e essa, ou essa e essa, eu não encontro. Apesar dele não ter estourado no fechamento, porém eu não tenho 220 entre essa bucha e essa. Não há 220 aqui, nem essa e essa. O único 220 que há é entre essa e essa. E por quê? Porque esse transformador está isolado. Como assim isolado? Isolado, isso quer dizer que não há mais interação do campo magnético entre o primário para o secundário. Lembra que o que faz a tensão sair aqui no secundário 127/220 é a diferença entre as espiras primárias e secundárias, e que no primário há um grande número de espiras, voltas de fios, e que no secundário são poucas voltas de fio, um fio mais grosso. E assim, entre 8.000 em cada bucha, vai sair o 127/220, devido a essa interação. Aí eu estou falando para você que eu fechei aqui
Porém, aqui não há um fluxo magnético do primário e secundário, logo não induziu. Se não induziu, eu não tenho tensão no secundário. Isso referente a uma bucha, a um dos transformadores dos 3 que há nessa carcaça. Esse é um dos possíveis defeitos que poderia acontecer. Nesse caso, você vai trocar o transformador. Não muda o fato que o transformador precisa ser trocado. Porém, tem uma outra situação. A outra situação seria: eu fechei H1, H2. Quando eu vou fechar H3, mesmo sem ter nada aqui embaixo no secundário, não tem nada, não está ligado em nada, apenas o neutro, por isso chama teste vazio, porque está vazio, não tem carga. Quando eu fecho aqui, ele estoura novamente. Usei o L de 1H ou 2H. Quando eu fechei, ele estourou no ato. Isso quer dizer o quê? Que esse transformador, que são 3, está em curto-circuito. Primário e secundário virou uma única bobina. Então, quando eu alimento com 8.000 volts, ele está em curto com o secundário e vai abrir novamente aqui, ó, o elo, vai romper o elo. Então, nesse caso também, você precisa trocar o transformador. Mas é bom você se atentar, é bom você saber, porque de repente você fechou aqui, ele não estourou e você acha que está perfeito. Porém, não está. Ele está isolado, ele pode estar isolado ou pode estar queimado, no caso em curto-circuito. Em ambos os casos, você vai precisar fazer a troca desse transformador. Esse teste aqui, pois se trata de um estilo trifásico, é dessa maneira. Eu não desconecto nada aqui do primário. Se fosse um delta aberto ou um delta fechado ou um tipo J, esse teste seria diferente. Não seria dessa maneira. Eu teria que desconectar 2 transformadores da rede do primário e deixar apenas aquele que eu acho que está variado. Então, esse é o teste em vazio para diagnosticar um transformador. Que nesse caso, se ele estourar sem carga, o transformador está queimado, está em curto-circuito. Se ele não estourar, mas não energizar o secundário, esse transformador está isolado. Em ambos os casos, você vai precisar substituir. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, me siga, que eu vou fazer mais vídeos como este, e agora mostrando como seria no delta aberto, ou no delta fechado, ou no tipo J.